Depois de 2 semanas, é excelente, é muito bom estar de volta, dando sequência ao estudo que temos feito no ensino de Cristo Jesus. Mas antes de fazer isso hoje, eu gostaria de contar para vocês onde eu estive nos últimos dias. Faz 2 domingos que eu não venho à igreja, não sei se você não percebeu, mas eu viajei para Boa Vista, Roraima, onde eu tive o privilégio de visitar a Meva. Você pode olhar aí, foi a primeira vez que a nossa família voltou para a cidade de Boa Vista, em particular a Meva, o lugar onde eu fui criado. Para vocês que têm qualquer dúvida a respeito do porquê que eu sou tão diferente e esquisito, a Gabriela descobriu quando voltou para Boa Vista, Roraima, porque eu sou muito parecido com o pessoal de lá, ainda, não sei porquê. Mas a verdade é que esse foi o lugar onde eu fui criado e essa é a primeira vez que a nossa família quase toda se encontrou lá novamente. A última vez que eu estive lá faz 12 anos e antes disso, muito tempo, porque eu deixei de morar nessa cidade, e aí agora eu vou me entregar um pouquinho, mas foi em 1998, faz um tempinho já. Mas esse foi o lugar onde os meus pais foram levados como missionários, onde eles serviram por quase 25 anos. Eu tenho algumas imagens para mostrar aqui para vocês, um pouco dos acontecimentos. Nessas imagens você pode ver algumas das coisas que nós fizemos, reencontrar amigos missionários, famílias queridas, que decidiram deixar tudo para trás para servir no campo missionário. Esse casal, em particular nessa foto, os dois, bem formados, dentistas, vida feita, largaram tudo para trás para viver numa aldeia completamente fechada, isolada, para ali fazer um ministério de testemunho da verdade, aprender uma nova língua, uma nova cultura e dar sequência a uma igreja plantada lá. Histórias como essa são muitas, mas essa foi uma foto especial para a gente, porque nós tivemos muito contato com eles nesses dias. A gente acabou ficando de vizinhos lá na Meva, nós moramos lado a lado no período que estávamos juntos lá. Você pode me ver pregando, eu tive o privilégio de fazer parte da conferência da Meva, eu tive o privilégio de dar uma série de mensagens para os missionários, encorajando-os ao ministério. O tema dessa conferência era Correndo com Meta, e baseado naquilo que o Senhor tem ensinado, me ensinado nesses últimos anos de igreja, eu apresentei para eles 5 metas que o ministro deve ter no seu ministério, e nós tivemos um excelente tempo juntos. E você vê foto abaixo, nós visitamos igarapés, riachos, onde nós podíamos descansar do calor. E acredite, o calor de hoje está intenso, o calor de hoje está alto, mas a sensação térmica nesse dia era de cada um com o seu próprio forno ligado. Então, estava bem quente. Você pode ver pouca água, eles estão passando por um momento de seca lá, mas mesmo assim, um dia muito legal. Nós também tivemos outras histórias para contar. Eu trago essa foto das crianças fazendo amizades lá. Esse é um dia que elas se reuniram para fazer cookies à tarde. Você pode encontrar a Melissa já completamente imersa aí nesse ambiente. Ela está completamente disposta a voltar. Ela decidiu que ela quer voltar para lá, ela moraria lá e já marcou com a gente que na próxima vez que a gente voltar, ela quer 45 dias na mata, que ela quer conhecer os índios. Então, a gente já viu que para ela estava muito bem em casa. O Natan já ficou um pouco mais reservado, né, Natan? Fez amigos, mas não tanto assim, né? Mas nós tivemos muito tempo para encontrar essas pessoas, as crianças se divertiram, foi muito bom. Eu só quero contar 2 histórias que marcaram o tempo que eu estive lá, dentre muitas. E são 2 histórias que elas são ao mesmo tempo muito felizes e elas trazem uma tristeza profunda ao mesmo tempo no coração. Eu vou começar com a foto desse livro que vocês veem. Esse livro que vocês veem é uma tradução do Novo Testamento para o idioma Yanomami Ninam. A tradução levou 49 anos para ser realizada. E ela só começou a ser realizada depois que os primeiros missionários entenderam como que a língua funcionava, que eles entenderam quais eram as palavras relativas e então puderam dar início para esse processo. O processo são muitas etapas, de diversas das mais difíceis que vocês possam imaginar, lidando com tradução do texto original, com tradução para a língua deles, com retradução para o português, com correções de pessoas que moram lá e falam, com linguistas. É um trabalho de muita gente. 50 anos em produção. Quando finalmente esse Novo Testamento ficou pronto, os indígenas que receberiam, os Yanomamis Ninam,
eles decidiram que não querem mais nenhum contato com os missionários. Com o avanço do garimpo e com as facilidades da vida do garimpo, eles decidiram que preferem ganhar coisas dos garimpeiros do que ter missionários por perto. E o que aconteceu foi que os missionários acabaram saindo desse lugar. 49 anos para entregar as escrituras no idioma que eles possam compreender, no idioma deles. Depois de 49 anos ensinando-os a ler e escrever no seu próprio idioma e dividindo o evangelho de Cristo Jesus, os missionários foram colocados para fora. Nós olhamos para isso e o nosso sentimento é: o que Deus está fazendo? Tirando pessoas de tantos lugares para trabalhar durante quase 50 anos para fazer com que esse livro não chegue em lugar nenhum. E na conferência, um dos missionários que está lá há muitos anos, ele deu a perspectiva correta da situação. Milton, que foi presidente dessa missão por muitos anos, pregando nesse dia, no dia em que nós recebemos esse livro finalmente completo, ele disse: esse livro chegou no dia em que aquela aldeia não nos quer mais lá. Mas Deus disse que a sua palavra nunca volta vazia, então a gente vai deixá-la lá. Porque se com a gente lá o evangelho não prosperou, com a palavra lá o ministério vai prosperar. E a nossa oração é que Deus continue prosperando esse trabalho lá. E outra história que eu quero contar para vocês é da Jandira. Essa senhorinha simpática que você vê do lado da Gabriela. Essa senhorinha simpática, ela decidiu largar tudo para trás, jovenzinha. E ela gastou os últimos 40 anos da sua vida trabalhando com uma tribo. Essa tribo é uma das tribos mais fechadas para o evangelho que se tem conhecimento ali na região. Várias etnias têm essa dificuldade, mas em particular o lugar onde ela estava, todos os outros missionários que foram para lá foram colocados para fora. Eles diziam: vocês aqui não. A Jandira sim, a Jandira pode ficar. E eu acho que a Jandira ficava lá por uma série de razões. A principal é que ela tem 1,20 m, 1,30 m no máximo. E ela é uma senhorinha que, quando eu a conheci, na década de 90, a gente já chamava ela de velhinha. Ela era uma senhorinha fraquinha, ela já não tinha visão de um olho, o outro olho ela via 20%. Era assim, uma situação, imagina uma pessoa frágil. Essa é a dona Jandira. Ela tem 85 anos hoje. E ela está passando por uma série de exames médicos que vão definir se ela vai poder continuar por questões de saúde no lugar onde ela está. E depois de 40 anos trabalhando nesse lugar, o primeiro relatório positivo de pessoas que ouviram o evangelho foi dado nessa conferência. Durante 40 anos, ela ficou firme, servindo o Senhor, com todas as suas fragilidades e fraquezas, sem esmorecer, sem abandonar. E depois de 40 anos, a primeira vez ela ouviu. Os índios, ela fala assim: o meu povo foi na minha casa e falou assim para mim: Jandira, ele chama ela de vozinha, vozinha, conta para nós as palavras de Jesus. E agora que finalmente o povo está com o coração aberto, querendo ouvir, ela tem a chance de, por saúde, não conseguir mais voltar. O coração dela estava quebrado e o nosso também. Foram dias intensos, esse é o nosso tempo em Boa Vista. Mas foi um dia de refrigério espiritual. Porque nós pudemos ver que, sim, nós estamos enfrentando os nossos dilemas, com certeza, mas nem de longe os mesmos dilemas. Nós estamos enfrentando dificuldades? Sim, mas nem de longe as mesmas dificuldades. E ver missionários prontos a servir em situações tão adversas foi um grande encorajamento para o nosso coração. Então eu divido com vocês esse tempo que eu passei fora para dizer o seguinte: eu só podia estar lá fazendo isso porque vocês estavam em oração aqui e porque vocês têm dado suporte para esse ministério. Quando eu estive lá aconselhando pastores, vocês estiveram lá comigo. Quando nós estivemos lá ouvindo e recebendo, eu queria dizer para vocês, vocês estiveram lá comigo, e é por isso que eu trago para vocês essas notícias, para que aquilo que o Senhor fez no nosso coração chegue para vocês também. E é claro, ouvindo histórias como essa, nós não podemos deixar de lembrar que nós precisamos orar por eles também, para que o Senhor faça a sua palavra chegar em lugares onde pessoas com coração duro têm o texto na mão, ou pessoas com coração prontos para receber, mas precisam de alguém. Nós precisamos orar por eles também. Vamos orar antes de iniciar nosso tempo hoje? Senhor Deus, muito obrigado pelo tempo e o privilégio que o Senhor nos deu em Boa Vista. Muito obrigado
pela quantidade incrível de coisas que o Senhor nos ensinou lá e tratou no nosso coração. Mas hoje, Senhor, nós colocamos nas Tuas mãos a Jandira, os Yanomamis Ninam e todos os outros missionários que têm dedicado suas vidas lá. Nosso desejo é que o Senhor dê saúde para que eles continuem, para que o Senhor levante mais pessoas, para que continuem esse trabalho, para que a Tua palavra faça um milagre de alcançar corações duros no meio da floresta, Senhor. Que eles possam ouvir a Tua voz a partir do texto que ficou com eles. Por favor, Senhor, usa a Tua palavra para alcançar esses indígenas e usa, Senhor, outros missionários para levar a Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos estudando o Sermão da Montanha e nós chegamos numa parte muito interessante. Nós vamos entrar naquilo que nós vamos chamar de a religião de Jesus Cristo. Como você pode perceber pela mudança de cor, nós mudamos de fase. No texto que nós estamos estudando, o Sermão da Montanha, dividido em 5 partes, nós vamos ver que a primeira parte falou sobre o caráter, a segunda falou sobre a influência e nós terminamos na semana passada a justiça do reino. A justiça do reino, nós percebemos que é aquela justiça que Deus espera que nós tenhamos no nosso relacionamento com outras pessoas, que tem o alvo de ser perfeito. A parte final do ensino de Jesus Cristo nessa sessão foi: sejam perfeitos como perfeito é o vosso Pai. E quando nós lemos isso no texto de Jesus Cristo, nós ficamos chocados com aquilo que o Senhor espera de nós. Mas não vai ser muito diferente daquilo que nós vamos continuar falando daqui para frente. Nós veremos a religião do reino e os alertas do reino nos próximos encontros, mas essa parte central, apesar de ser o número 4, é a parte central do nosso do texto de Jesus Cristo. Aliás, o meio do sermão, se você dividir no meio o sermão, o número de versículos que nós temos, você vai parar bem na oração do Pai Nosso, que é o centro da devoção ou da religião ensinada por Cristo Jesus. E nós estamos vendo que tanto a justiça quanto a religião ensinadas por Cristo Jesus, elas são derivadas daquele conceito de justiça que nós já vimos. Que é a justiça que Jesus Cristo fala é um termo relacional. Embora a palavra justiça tenha muitas nuances na Escritura, nesse texto ele tem uma terminologia relacional e fala sobre a nossa relação com Deus e a nossa relação com o outro. É por isso que o nosso Senhor Jesus Cristo, no capítulo 5, versículo 20, ele diz: por isso que eu digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum vocês entrarão no reino. E esse é o primeiro uso de justiça nesse trecho ensinado pelo nosso Senhor. E o que vem na sequência, o nosso Senhor nos ensina o respeito ao próximo. Tem uma lista de coisas que o Senhor apresenta aí. São 6 diferentes aspectos que ele apresenta. E ele termina com aquilo que nós já vimos no 5:48. Vocês devem ser perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. No nosso relacionamento com as pessoas, nós devemos agir com elas do mesmo modo como Deus faria. E nós aprendemos isso com Cristo. Um novo uso de justiça aparece no texto que nós vamos usar, ou começar a ler a partir de hoje, o versículo 1. E nós vamos observar que essas obras de justiça que Jesus Cristo vai falar, tem a ver com a nossa relação com o nosso Deus. E daqui para frente nós vamos ver 7 diferentes aspectos dessa justiça, dos quais a oração será mencionada 2 vezes. E a conclusão do ensino de Cristo Jesus, falando sobre o modo como nós devemos levar a nossa devoção, é o seguinte: assim, façam as pessoas o que elas querem que façam para vocês, porque essa é a lei e os profetas. O fim dessa devoção ensinada por Cristo Jesus, ela vai reformar o nosso coração no nosso relacionamento com as pessoas. E nós vamos ter algumas surpresas no ensino de Jesus. Porque ele está falando que a verdadeira religião, a verdadeira espiritualidade, ela se manifesta na nossa devoção a Deus, na nossa dedicação a Deus, mas a manifestação final dela é o tratamento das pessoas. É o modo como nós lidamos com o outro. E Jesus termina essa sessão dizendo: o que você gostaria para você, faça para as outras pessoas. Esse é o cumprir da lei e dos profetas. Mas vamos lá, vamos olhar para o nosso texto, o texto que nós vamos estudar nessa manhã, que é o início de toda essa jornada. Mateus capítulo 6, versículo 1. Normalmente nós lemos juntos, e como nós temos apenas um versículo essa manhã, eu vou ler para vocês, para não dar o trabalho de você levantar e sentar em menos de 10 segundos, tudo bem? O texto diz o seguinte: tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos homens para serem vistos por eles. Se fizerem isso, não terão nenhuma recompensa de seu Pai que está nos céus.
O início dessa mensagem de Cristo Jesus é que existe um jeito errado de fazer a religião, existe um jeito errado de viver a vida cristã, e esse é o jeito, esse é o modo que Jesus quer nos alertar. Obrigado. Mas vamos lá. Quando nós olhamos para a religião do reino ensinada por Cristo Jesus, a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção é o seguinte: quando Jesus Cristo diz, tenham o cuidado de não praticar as suas obras de justiça. A expressão obras de justiça, ela nos descreve aquilo que nós precisamos prestar atenção. Nós já vimos que a justiça tem a ver com aquilo que Deus espera de nós, por isso que nós temos fome e sede de justiça. Nós já vimos que a justiça tem a ver com o reino, por isso que nós temos essa relação de praticar uma justiça que é maior que a dos fariseus. Mas Jesus Cristo agora vai falar sobre obras de justiça, que descreve aquilo que nós vamos realizar. Obras de justiça para Cristo Jesus não é somente a nossa relação com as outras pessoas. É o que nós vamos fazer em nome da justiça divina em relação ao Senhor. São deveres religiosos que nós temos que ter. E esses deveres religiosos que descrevem a nossa religião, a nossa verdadeira espiritualidade, essas obras de justiça, elas têm que ser realizadas, mas com o cuidado de não acontecer isso para serem vistos pelos homens. Essas obras de justiça, ou seja, essa prática da vida cristã, ela tem que acontecer, mas não com o objetivo de ser visto, não com o objetivo de ser notado, não com o objetivo de aparecer. A vida religiosa, as práticas religiosas do cristão, o seguidor de Cristo, não pode ser marcada pelo louvor próprio. Você lembra muito bem, Jesus Cristo já disse que a nossa luz tem que brilhar diante dos homens para que eles vejam as nossas obras e eles glorifiquem o Pai que está nos céus. Porque o objetivo não é que as pessoas nos vejam. O objetivo é que as pessoas, olhando para a nossa vida, possam enxergar o nosso Deus. O que significa que a vida religiosa dos cristãos, ela não pode ser centrada neles mesmos. Até porque Jesus diz que se nós fizermos isso, nós não teremos nenhuma recompensa. Ele está dizendo que quando nós vivemos a vida cristã para ser vistos, para sermos aplaudidos pelas nossas grandezas, nós estamos recebendo toda a recompensa que nós vamos ter. O Senhor Jesus Cristo está dizendo que quando nós servimos, quando nós trabalhamos, quando nós exercemos a nossa função na sociedade, quando nós levamos a nossa vida cristã a sério, mas no fundo nós queremos que as pessoas nos enxerguem, nós estamos recebendo toda a recompensa que nós vamos receber. Isso é tudo o que nós vamos ganhar. A visão que Cristo Jesus tem sobre a verdadeira espiritualidade, a verdadeira prática religiosa, não tem nada a ver com reconhecimento. Não tem nada a ver com ser notado. Não tem nada a ver com ser aplaudido. A vida cristã não é uma questão de estar na frente. A vida cristã não é uma questão de estar em evidência. A prática da vida cristã não tem nada a ver com um vir até aqui e ganhar um microfone. Não é tocar para ser visto. Não é cantar para ser visto. Não é servir para ser visto. Não é ajudar para ser visto. Não é receber as pessoas na sua casa para que as pessoas vejam sua casa. A verdadeira religião tem a ver com o próprio Deus. Porque se nós fizermos as nossas práticas religiosas para as outras pessoas, isso é tudo que nós vamos receber. Essa é a nossa recompensa. Nós vamos ser vistos. E é isso. Mas Jesus quer ensinar uma outra perspectiva. A perspectiva que Cristo quer ensinar é que quando nós estamos servindo a Cristo nesse mundo, quando nós estamos vivendo a nossa vida religiosa nesse mundo, nós estamos fazendo isso diante de Deus. E ao invés de fazer para ser visto pelos homens, nós precisamos aprender a sermos vistos por Deus. Porque Ele, quando Ele nos vê, Ele então nos recompensa. Ele é o alvo da nossa religião. Ele é o alvo da nossa prática da justiça. Nós não fazemos
para os homens, para sermos vistos, notados. Nós fazemos isso para Deus, independente se as pessoas vão me ver ou não. Por que isso é importante ser lembrado nos nossos dias? Porque a religião evangélica sugere que quanto maior a evidência, maior a santidade. A religião evangélica sugere que quanto maior o microfone, maior o alcance, maior a visão que você tem, mais santo você é, mais poderoso você fica. E nós temos um desfile de vaidades entre as lideranças evangélicas que é completamente distoante com a mensagem do Evangelho e com o ensino de Cristo Jesus. Nós não servimos por aplauso, nós não servimos para ganharmos grandes multidões. Nós servimos como a Jandira. 40 anos, num lugar onde ninguém viu e ninguém ouviu a sua voz, mas Deus fez ecoar a voz dele em lugares onde ninguém imaginava que ele ia florescer. Nós fomos chamados para servir o Senhor, não para ser vistos pelas pessoas. E é por isso que o nosso Senhor Jesus Cristo vai nos ensinar 3 princípios importantíssimos, para que a gente possa colocar em prática esse ensino dele. Não ser visto pelas pessoas, ser vistos pelo Senhor. O que importa é uma vida diante de Deus e não a vida diante das pessoas. E o primeiro desses motivos nós vamos chamar de motivos corretos. O nosso Senhor Jesus Cristo vai nos ensinar que fazer as obras de justiça, elas têm que ser realizadas têm que ser realizadas pelos motivos corretos. Nessa sessão em particular, Jesus Cristo vai nos apresentar 3 práticas principais do judaísmo dos dias dele. E ele vai demonstrar que essas 3 práticas principais eram feitas naqueles dias pelos hipócritas porque eles queriam ser vistos. Observe essas 3 práticas. Os versículos 2, 5 e 16 apresentam essas três ações, que é o cuidado dos necessitados, a oração e o jejum. Essas eram 3 partes, ou 3 importantes pilares, não os únicos pilares do judaísmo dos dias de Jesus, ou da religião dos dias de Jesus, mas esses eram 3 muito importantes. 3 que o nosso Senhor Jesus Cristo vai criticar e corrigir. O nosso Senhor Jesus Cristo olhou para a sua sociedade, viu como a religião acontece e como as pessoas estão praticando obras de justiça, e ele diz: quando vocês fizerem, vocês precisarão fazer pelos motivos corretos. Observe que todas as vezes que o nosso Senhor Jesus Cristo demonstra esses princípios, ele não diz se vocês cuidarem dos necessitados, ou se vocês orarem, ou se vocês jejuarem. Jesus disse quando. Nosso Senhor Jesus Cristo não tem problema com o cuidado do necessitado, com oração e com o jejum. Ele não tem nenhum problema que as pessoas pratiquem essas obras de justiça. Aliás, parece bem evidente que esses 3 elementos são obras de justiça, recomendáveis. Ele espera que a gente faça, mas ele não quer que nós façamos pelos modelos da religião. Observe o que ele diz sobre os necessitados no versículo 2. Quando você cuidar dos necessitados, não anuncie isso tocando trombeta como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eles estão praticando obras de justiça recomendáveis, mas o objetivo deles é serem honrados. Os lugares de contribuição eram públicos. Os fariseus iam até esses lugares e faziam contribuições públicas. Se você lembra da história daquela viúva que deposita 2 moedinhas, o que estava acontecendo naquele ambiente? Era o lugar onde os ricos depositavam o seu dinheiro. E como que eles tocavam trombetas? Dinheiro não era um numerinho no seu celular. Não era um dado do seu cartão. Não era algo que ficava escondido no seu banco. Dinheiro no mundo antigo era moeda. E moeda com moeda faz tim-tim. E muitas moedas com muitas moedas fazem tim-tiririm, tim-tim, tim-tim. E você põe muitas moedas, faz tiririm, tiririm. Todo mundo sabe. Quando você contribui muito, quando você contribui pouco. Por que Jesus sabia que aquela mulher colocou 2 moedinhas? Tim, tim. Tocar trombetas.
As pessoas olharam para aquela mulher e disseram: aquela mulher não contribuiu nada. Quem contribuiu muito foram aqueles que depositaram grandes valores ou grandes quantidades. Essas são as pessoas boas. Jesus está dizendo não. Os fariseus, eles estão fazendo isso porque eles querem ser honrados. Não porque eles querem honrar os pobres. Não porque eles querem honrar o Senhor. Eles querem ser vistos. Eles querem honra. Eles querem aplausos. A mesma coisa acontece quando Jesus Cristo fala sobre a oração. Ele diz: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar em pé orando nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eles oram mais alto, eles oram na rua, eles oram na sinagoga, eles oram em pé. Mas não é porque eles querem honrar o Senhor. Não é porque eles querem ter devoção diante do Senhor. É porque eles querem glória. E se glória dos homens é o que eles querem, é tudo o que eles vão ter. E o mesmo princípio se aplica ao jejum. Quando vocês jejuarem, não mostrem uma aparência como a dos hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros os vejam que eles estão jejuando. O objetivo é esse. E olhando para essas 3 práticas de obra de justiça, o Senhor não disse: não ajude os pobres, não ore, não faça jejum. Não foi isso que ele falou. Ele falou: quando você fizer, não faça com os motivos errados. Fazer boas obras por motivos ruins não cola com Jesus. Fazer coisas certas pelos motivos errados, para Jesus é um sério problema. Fazer coisas certas pelos motivos errados não representa a religião de Jesus. Como é que isso funciona para nós nos nossos dias? Hoje nós temos vários ministérios acontecendo dentro da igreja. Para aqueles que estiveram na aula de novos membros, hoje nós falamos sobre todos os ministérios da igreja. E são muitos. E nós podemos ter a sensação, a visão, de que se nós estivermos servindo nos ministérios, nós estamos fazendo aquilo que o Senhor espera. E entenda bem, servir em um ministério hoje é uma obra de justiça recomendada. É muito bom. É uma coisa certa. Mas quais são os nossos motivos que nos levam até aquele lugar? Nós queremos servir no nosso ministério de ensino porque nós queremos que a nossa voz seja ouvida? Nós queremos pregar porque nós queremos que as pessoas nos enxerguem? Nós queremos falar com coerência para que as pessoas batam palma no final? Nós queremos tocar com excelência para que as pessoas gostem do nosso som? Fazer as coisas certas pelos motivos errados é um erro, de acordo com Cristo Jesus. E nós somos culpados de falharmos nos nossos motivos com frequência. Quantas e quantas vezes o meu coração é assim? De olhar para a Escritura, de ouvir uma mensagem, de ouvir sobre a grandeza da santidade de Deus, e olhar para aquele testemunho e falar: isso vai mudar a minha vida. E 5 segundos depois, eu estou pensando em como as pessoas me enxergariam se eu fosse tão santo quanto aquele livro que eu li. Se eu fosse tão ativo quanto aquele exemplo que eu acabei de estudar. Porque nos nossos motivos nós somos mais corrompidos do que nós imaginamos. Nós queremos servir, mas nem sempre pelas boas razões. Mas isso serve também de alerta para você que não quer servir. Para você que acredita que as práticas de justiça da igreja não incluem o serviço. Que as práticas de justiça da igreja são exclusivamente o estar sentado acompanhando. Nosso Senhor não pensava assim. O serviço faz parte da igreja. O serviço uns aos outros e o cuidado mútuo faz parte da igreja. Não dá para ser consumista de auditório. Não existem seguidores de Cristo Jesus
que são sentadores profissionais de cadeira. Jesus não está dizendo para a gente fazer quando a gente tiver vontade. Nosso Senhor Jesus Cristo não está dizendo para a gente trabalhar ou servir quando a gente tiver agenda livre. O Senhor Jesus Cristo não está esperando que a gente espere pela a situação ideal para começar alguma coisa. Ele só está dizendo, quando nós fizermos o que tem que ser feito, façamos pelos motivos corretos. Não é se. Todos nós que estamos servindo somos alertados dos nossos motivos. E todos vocês que não estão servindo estão alertados do seu fracasso diante de Cristo Jesus de não estar servindo hoje. Obras de justiça também acontecem na igreja enquanto nós servimos uns aos outros. Mas existe um segundo princípio. Jesus Cristo ensina que além dos motivos nós devemos ter o foco correto. O foco correto ensinado pelo nosso Senhor Jesus Cristo é a mudança de sair dos olhos das pessoas e do aplauso das pessoas para encontrar Deus como nosso único alvo. O alvo da nossa vida cristã, o alvo da nossa vida ministerial, servindo uns aos outros na igreja, não pode ser ninguém senão o nosso Senhor. Qualquer outro foco é uma distorção do propósito de Deus. Quando eu faço para os outros ou pelo aplauso, quando eu faço para o pastor ou pelo líder, eu não estou fazendo para o Senhor. O Senhor não divide a honra dele com ninguém. E é por isso que ele nos ajuda a ter o foco na eternidade, onde o nosso coração tem que estar. Observe o que ele diz no capítulo 6. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, onde os ladrões arrombam e furtam. O nosso Senhor Jesus Cristo não está dizendo não tenha recursos, mas ele diz para a gente não acumular muito. Não acumule. O objetivo do nosso Senhor é que a gente tenha o foco no lugar certo. A nossa sociedade diz que o nosso sucesso tem a ver com os nossos recursos financeiros, que nós somos pessoas melhores se nós tivermos mais. E se nós tivermos mais, o que é que nós ganhamos no mundo? Aplauso. E qual é a tendência da nossa sociedade hoje? Fazer tudo o que é certo ou errado, possível ou impossível, para ficar rico. É tentar ser rico a todo custo e morrer tentando. É ganhar coisas, é acumular coisas, é fazer coisas. E nós entramos nessa vibe porque quando nós abrimos a nossa mídia social, você vê aqueles vídeos feitos das pessoas desfilando na França, comendo croissant, que não tem nem presunto e queijo dentro, e você fica morrendo de vontade. A gente abre e vê pessoas mergulhando em lugares fantásticos na Indonésia, e você fica morrendo de vontade. Você vê a pessoa dando palestra para uma multidão de gente e fica morrendo de vontade. E tudo isso precisa de dinheiro. Dinheiro. Então nós vamos comprar cursos de criptomoedas, nós vamos comprar cursos de como usar a livelo com os pontos do seu cartão, para fazer pontos do cartão e da livelo, para vender para quem quer comprar ponto, para a gente fazer ponto fazendo ponto, quando compra ponto, para viajar com ponto. E depois de 6 meses fazendo o curso, investindo, você descobre que deu errado a fórmula. Ou que alguém foi embora e a empresa fechou com os teus pontos todos. Qualquer semelhança com a realidade é mera ironia. Mas por que nós somos tão tomados por essas coisas? Por que essas coisas são tão importantes para nós? Porque o nosso coração está nesse mundo. Nosso coração ama tanto esse mundo que nós não ansiamos a eternidade mais. Nós acreditamos que acumular coisas aqui é melhor do que andar em rua de ouro lá. A gente acredita que viver com as pessoas aqui é muito melhor do que viver com o Senhor lá. E o nosso coração está tão tomado por esse mundo que nós não conseguimos conceber um outro projeto de vida que seja distinto de acumular tesouros aqui. Mas o alerta do nosso Senhor Jesus Cristo é: mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, onde os ladrões não arrombam e não furtam. Do que o nosso Senhor está falando?
Está falando que cada boa ação que você faz, você ganha um pedaço de tijolo de ouro na eternidade? Claro que não. O que o Senhor está fazendo, Ele está remodelando a nossa perspectiva da vida. Ele está dizendo, as coisas que nós temos aqui podem ser muito boas, mas não se permitam achar que isso é tudo. Invistam na eternidade. Se nós não tivermos foco na eternidade, nós vamos perder de vista nas coisas temporais. Nós vamos nos perder nessas coisas temporais. Aliás, Jesus Cristo vai ser muito duro nesse caso. Ele vai dizer, ninguém pode servir dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir o Deus e o dinheiro. Nosso Senhor Jesus Cristo trabalha os tesouros, a riqueza, como um Deus. Ele diz que a nossa dedicação, quando é acumular tesouros nessa terra, nós estamos servindo um Deus que não é o verdadeiro Deus. É uma forma de abandono do Senhor, é uma forma de idolatria. O que o nosso Senhor Jesus Cristo está dizendo é o seguinte, se nós não tivermos o foco correto, nós vamos ser seduzidos pelos deuses desse mundo. E o dinheiro, os tesouros, são deuses que nós amamos. Nós precisamos viver hoje com os olhos na eternidade. Se a sua visão de mundo não contempla a realidade da eternidade, de que um dia você vai estar diante de Cristo Jesus, de que um dia você vai prestar contas para Ele, de que um dia você vai dizer para Ele, aqui estão as coisas que eu fiz com a minha vida. Se você não tem isso na sua vida, você vai acreditar que o hoje é tudo o que tem. E você vai gastar toda a sua vida, toda a sua vida e todo o seu tempo com as coisas daqui. Por que nós temos que viver com os olhos na eternidade? Porque quando nós vemos a grandeza da realidade de Deus, as coisas dessa vida são efêmeras, elas vão passar. O seu maior sucesso vai durar somente a sua vida. A sua maior conquista não vai valer nada quando você morrer. Suas maiores compras, seus maiores investimentos, tudo isso vai deixar de ter valor para você no momento em que você morrer. E veja, o Senhor Jesus Cristo não está dizendo, joga tudo fora. Ele não está dizendo isso. Ele só está dizendo, foca na eternidade. Se vai fazer tesouros, lembra de fazer tesouros na eternidade. Viva de tal forma hoje, como se você fosse estar diante dele amanhã na eternidade. É um outro modo de viver, é um outro modo de enxergar a vida. Sim, nós vamos trabalhar com excelência. Sim, nós somos representantes de Cristo Jesus. Nós não somos preguiçosos, nós não somos mentirosos. Nós não vamos ficar dando gato no nosso trabalho. Sim, se você fizer um bom trabalho e ganhar bem, que o Senhor abençoe muito a sua vida. Que você possa viajar, mergulhar na Islândia, não tem problema. Mas se o seu coração estiver nessas coisas, você perdeu o seu foco. Você perdeu o seu foco de acumular para a eternidade. O Senhor não deu recursos para você e você está vivendo super apertado. Você tem o privilégio de viver na completa dependência do Senhor. A esperança da eternidade. Você vive com recursos. Você tem o privilégio dado por Deus de servir, contribuir, de ajudar. Porque se o seu coração estiver demasiadamente preso e você não puder servir com seus recursos, o dinheiro é o seu Deus. E Deus não divide pódium com ninguém. Ou ele é o primeiro, ou ele não está em lugar nenhum. Nós temos que viver hoje com os olhos na eternidade. E por fim, o nosso Senhor Jesus Cristo vai nos ensinar que nós precisamos ter as prioridades corretas. As prioridades corretas, elas vão se alinhar com os nossos motivos e com o nosso foco. Se os nossos motivos estiverem corretos de estar diante do Senhor, se o nosso foco estiver de fato na eternidade, nós vamos entender melhor onde estão as nossas prioridades.
De maneira muito clara, o nosso Senhor Jesus Cristo diz: busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas são acrescentadas. As outras coisas que nós queremos, os nossos tesouros que nós buscamos, essas coisas o Senhor nos acrescenta. Ele não tem interesse de fazer sua vida tão complexa que você não consiga voltar os olhos para o Senhor. Ele só está dizendo que em primeiro lugar você vai buscar o reino de Deus. Essa tem que ser a nossa prioridade. É o reino dele e a justiça dele. Não o meu reino, nem a minha justiça, como a gente gosta. Nós gostamos de trabalhar para o nosso reino. Nós acumulamos recursos para o nosso reino. E nosso Senhor Jesus Cristo está dizendo: use os seus recursos para o reino dele. Quando nós temos as prioridades alinhadas, nós podemos ouvir o que o nosso Senhor nos ensina sobre como nós devemos viver hoje. E hoje, o foco está na eternidade. Hoje, a prioridade está no reino dele. Quando você for trabalhar amanhã e suas metas estiverem na sua mesa, as planilhas estiverem ligadas, suas tarefas estiverem diante de você, quando você tiver que realizar qualquer que seja a função que o Senhor te deu para realizar amanhã, você vai olhar para os seus recursos, para as suas forças, você vai olhar para os seus méritos, você vai identificar ali uma oportunidade dada por Deus para que você use aquele trabalho, aquela tarefa, aquela visita, aquela conversa como um meio de viver para a glória dele. Aquele relatório chato que você tem que entregar, aquele cliente chato que você tem que receber, aquele evento que você não quer realizar, como uma oportunidade de dizer primeiro o reino de Deus, inclusive aqui. E como é primeiro o reino de Deus e a justiça de Deus, eu vou servir como um profissional competente, excelente. Não vou trabalhar de braço curto. Vou realizar o que tem que ser feito. Porque a prioridade é manifestar o reino de Deus. E eu sei que se eu for negligente, preguiçoso, covarde, eu estou testemunhando mal a respeito do meu próprio Deus. O reino de Deus não acontece aos domingos. O reino de Deus não acontece nos ministérios. O reino de Deus, ele engloba todas as esferas da nossa vida, incluindo o seu lazer, incluindo o seu trabalho, incluindo as tuas férias. Em primeiro lugar, o reino de Deus e a justiça dele. E quando nós tivermos uma visão do reino de Deus, nós vamos perceber que os nossos irmãos são súditos conosco. Eles andam conosco na mesma jornada de fé. E por isso nós precisamos aprender a como andar juntos com os nossos irmãos. Olha o que Jesus Cristo fala, é muito interessante isso. Como você pode dizer para o seu irmão: me deixa tirar o cisco do seu olho quando tem uma viga no seu? Hipócrita. Tire primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do seu irmão. Uma das maneiras mais hipócritas de se viver a vida da fé em comunidade, ela é manifesta no modo como nós cutucamos os nossos irmãos. Ah, você viu o fulano? Ah, ele fez aquilo, ele fez isso. Ah, ele trabalhou, ele chegou atrasado. Aí você fala assim: nossa, mas quem é essa pessoa que está fazendo essa reclamação? É a primeira vez no mês que ele vem na igreja. Nós vemos os defeitos dos outros com clareza cristalina, mas nós não estamos prontos para admitir os nossos próprios erros. Quando nós temos o foco, quando nós temos a prioridade no reino de Deus, a nossa perspectiva muda das nossas relações humanas. Eu posso olhar para alguém que pisou na bola, que errou, que caiu, com um coração de misericórdia, porque a única diferença entre nós e eles é a misericórdia do Senhor. Não é porque eu sou melhor. Porque a vida cristã não é uma religião de mérito. É uma religião da graça. Nós recebemos o que não merecemos. E o nosso Senhor Jesus Cristo está dizendo: o seu trabalho não é ficar tirando o cisco do olho do outro. A tua prioridade é cuidar da trave que está no teu olho.
Antes de olhar para o outro e ver o outro deficiente, a prioridade do Evangelho é primeiro olha para o teu coração. Porque de acordo com a religião evangélica, o melhor crente é o mais fariseu, é o maior cobrador de virtudes e perfeições dos outros. Mas não segundo Jesus. Jesus, a nossa prioridade é o reino. Em Jesus, a nossa prioridade é o nosso coração caído e quebrado. O Senhor Jesus Cristo vai dizer frases difíceis de interpretar. Só para que vocês tenham noção, ele diz: não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão e aqueles, voltando-se contra você, o despedaçarão. Nós vamos ter tempo para trabalhar com a imagem apresentada com o Senhor, apresentada pelo Senhor aqui. Mas a ideia é, existe algo no Evangelho que não pode ser desperdiçado, jogado fora à toa. Quando nós olhamos a nossa prioridade no reino, e nós temos prioridade com os nossos irmãos de tratar o nosso coração primeiro, nós vamos precisar entender como lidar com as pessoas que estão lá fora. A imagem que o Senhor Jesus Cristo pinta nesse texto descreve a nossa relação com pessoas que não fazem parte da comunidade. E para essas pessoas que não fazem parte da comunidade, ele está dizendo: aquilo que vocês receberam que é sagrado, não fique distribuindo à toa. Fique jogando. Porque quando nós temos a prioridade no reino, o trabalho do nosso coração, nós vamos entender onde estão as oportunidades e onde estão as ciladas da nossa presença nesse mundo. Primeiro o Senhor, depois o nosso coração e então os outros. As prioridades de Cristo Jesus são muito parecidas com a instrução da aeromoça na hora de decolar, você lembra? Se em caso de descompressurização dessa cabine, máscaras de oxigênio cairão. E o que você tem que fazer? Primeiro em você e depois na pessoa do lado. No reino de Cristo Jesus, primeiro o reino, depois o nosso coração e então as outras pessoas. E nós temos que prestar atenção, porque às vezes nós invertemos essas prioridades. E nós dizemos primeiro as outras pessoas, depois o nosso coração e, se der tempo, o Senhor. O ensino de Cristo Jesus sobre a religião do reino, ela vai nos ensinar 3 princípios principais. 3 princípios que devem modelar a nossa jornada, sendo eles os nossos motivos corretos, o nosso foco correto e as nossas prioridades corretas. A religião de Cristo Jesus vai nos remodelar por dentro, trabalha com os nossos motivos, vai trabalhar com a nossa visão de mundo, porque a nossa visão está na eternidade, o nosso foco está lá, mas vai alterar as nossas prioridades. Primeiro o Senhor, pois o nosso coração e então as outras pessoas. É por isso que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina, no versículo 1, tenham cuidado de não praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos. Pois se fizerem isso, eles não terão nenhuma recompensa de quem? Do Pai que está nos céus. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele está nos ensinando a viver, como a expressão latina nos ensina, coram Deo, diante da face de Deus, diante de Deus. Os nossos motivos são conhecidos pelo nosso Senhor. Ele conhece os nossos motivos. Ele conhece e deve ser o nosso foco. E Ele deve ser a nossa prioridade. Nosso Senhor sabe exatamente quem você é, onde está o teu coração, onde estão os teus fracassos. O Senhor Jesus Cristo sabe onde estão os teus pecados e as tuas falhas. Diante dele, não tem como ser hipócrita. Não dá para disfarçar. Talvez você nos engane pela sua boa conduta e bom vocabulário. Mas o Senhor sabe exatamente quem você é. E é por isso que Ele chama a cada um de nós a reformar os motivos, o foco e as nossas prioridades. Porque quando nós lembramos que nós estamos fazendo tudo diante dEle e que Ele nos conhece por completo em todas as nossas atividades, então fica claro que as obras de justiça não fazem o menor sentido de serem exercidas para serem vistas pelas pessoas. O nosso foco é ser visto pelo nosso Senhor. E se ninguém te aplaudir, glória a Deus. E se ninguém notar,
Glória a Deus, esse é o ministério que o Senhor te deu. E se ninguém me notar na igreja? Amém. O problema é quando as pessoas te notam, que seus motivos conflitam. O problema é quando as pessoas te aplaudem, e aí as suas prioridades mudam. O problema é quando as pessoas te elogiam, e aí o nosso foco some rapidinho. Jesus Cristo nos ensina motivos corretos, foco correto e prioridades corretas. Vamos orar? Mais uma vez, Senhor, voltamos os olhos para a Tua palavra e mais uma vez somos confortados e consolados por ela. Somos confrontados naquilo que falhamos, mas somos consolados quando lembramos que Teu amor nos sustenta e Tua graça, Senhor, nos convida. Em Cristo Jesus nós queremos pedir perdão pelos nossos fracassos e pecados. Em Cristo Jesus nós queremos pedir perdão pela nossa falta de foco, pela nossa falta de prioridade, por nossa falta, por motivos equivocados. Temos buscado te servir, Senhor, mas lutamos tanto quanto com o nosso pecado, aquele pecado que vive dentro de nós. Mas o Senhor nos conhece e o Senhor nos ofereceu, em Cristo Jesus e na presença do Espírito, tudo o que nós precisamos para vivermos uma vida santa. Por isso nós pedimos por coragem, Senhor, porque o Senhor nos dê coragem de viver nesse mundo como servos teus. E nós pedimos que o Senhor reforme os nossos motivos, reforme o nosso foco na eternidade, e reforme, Senhor, as nossas prioridades. Nós pedimos que o Senhor cuide da nossa vida e das nossas famílias, sempre nos ajudando a caminhar diante do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.